Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual com um tema muito importante, né? Principalmente por quê? Porque o texto vai falar um pouquinho do que aconteceu lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando ele foi incendiado. Então, muitas pesquisas se perderam, muitas pesquisas assim que a gente não tem como ter novamente. Afinal de contas, muitas delas que foram catalogadas há muito tempo, né, principalmente a linguagem, pesquisa da linguagem, ela se perde por quê? Porque as pessoas que foram gravadas, os textos que tinham, as pessoas, a pesquisa etnográfica, ela se perdeu. A gente não tem como voltar atrás, voltar a um passado, né? E algumas línguas também não existem mais, tá certo? Então, o texto, você vai pausar, vai conhecer um pouco, né, desse texto, que ele fala, é uma reportagem, que ele vai falar sobre isso. E a gente volta para resolver a questão, tudo bem? Pausa aí um pouquinho. Você lê o texto, né? Você deve ter percebido aí que ele fala desse acervo, que havia algumas gravações importantes, né? E aí no último parágrafo ele fala o seguinte, ó. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas. Muitas feitas durante a década de 1960, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Aí você deve se perguntar por que ainda não havia sido digitalizada? Porque é muita coisa, né? Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. Então, não tem como voltar, não tem como ter novamente. E a pesquisa fica parada, ou a pesquisa se perde, porque tudo ali é pesquisa, fazia parte de pesquisas de doutoramento, de pós-doutorado, de mestrado e etc. Ok? Lá no final diz assim, ó, a pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte do seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Então, não tem como ter essas pessoas mais. Paciência. O que a questão diz? A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado. Uma vez que, ou seja, a perda de tudo que foi gravado, de todos os registros, acaba sendo potencializada, tá certo? Por quê? Alternativa A, exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. A gente não tem isso. A retomada ela vai acontecer, ela já está acontecendo, mas no texto ele não fala que exige isso, né? Inclusive, eu fiz questão de ler esse último parágrafo em que a pesquisadora disse, olha, eu vou ter, né, terei que fazer novas viagens de campo para recompor o arquivo, porque ela precisa terminar a pesquisa dela. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que é uma exigência de retomar as pesquisas, porque, na verdade, as pesquisas nunca pararam, né? Elas foram, de alguma forma, prejudicadas, muito prejudicadas, potencialmente prejudicadas por conta do incêndio. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. Essa é a alternativa verdadeira. Se você perceber, lá no texto, eu fiz questão de ler uma parte do texto em que ele diz que não tem como, de alguma forma, recompor o material, principalmente as gravações, né? As gravações, as danças de artes indígenas. Por quê? Porque alguns, principalmente as gravações de fala de idosos, de alguns indígenas mais velhos, não tem como recompor, eles já estão mortos, tá certo? Então, essa parte da linguagem se perdeu. Ele vai fazer novas linguagens, novas gravações, mas as outras se perderam, ok? Então, quando ele fala assim, há um dano irreparável à memória e à identidade, há um dano irreparável, porque não tem como voltar atrás do que se perdeu, ok? Mas a partir daqui vai se criar novas oportunidades. Então, a alternativa certa dessa questão é a alternativa B. Vamos conhecer a alternativa C e saber por que ela não contempla o comando. Alternativa C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área? Não, de jeito nenhum, tá certo? As pesquisas linguísticas, elas continuam, etnográficas, elas continuam sim. O que vai impossibilitar é de esses pesquisadores terem acesso a essas fitas, a essas gravações do passado, porque elas já se tornaram cinza, tá certo? Ou o que impossibilita é a gravação, as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas e etc., que fizeram parte desse acervo,
que de alguma forma contribuíram com esse acervo, né? Sendo gravadas e etc. Não tem como, por quê? E ela mesma falou, alguns já eram idosos e provavelmente já não existem mais, tá certo? Então, a alternativa C tá falsa, não há impossibilidade, a pesquisa continua. Alternativa D, resulta na extinção da cultura de povos originários? Também não, gente, não há extinção. É claro que em algumas situações a gente sabe que há a extinção de alguns povos, etc. e tudo, mas no texto não tem dizendo isso, tá certo? Inclusive a pesquisadora que vai fazer, né, a Marília Facol Soares, que vai continuar, a linguista, ela vai voltar a campo para fazer novas pesquisas, tá certo? Sobre o povo ticuna, que é o povo originário que ela pesquisa, mas isso não vai extinguir, tá certo? A cultura deles, a cultura existe, beleza? E a alternativa inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna, também não, tá certo? Acredito que atrase um pouco mais, tá certo? Porque uma coisa é você ter uma pesquisa já em andamento e você vai fazer a categorização, vai aprender e etc. Quando se perde metade do material, o que você vai acontecer? Vai precisar recompor. No caso dela, a categorização vai mudar, porque ela tinha o passado, não tem mais, e ela vai partir do meio e vai começar, tá certo? Então, ela vai recompor o acervo para poder fazer a pesquisa e, claro, utilizar com o que ela já tinha escrito, pesquisa, categorizado e etc, ok? Então, não vai viabilizar, a gente vai recriar proposições, ideias e categorias, ok? Então, a alternativa A está falsa. Por quê? Porque para essa questão, a alternativa correta é a alternativa B. Danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais. É isso que representa. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.